Eram os anos 1870 na Rússia, no auge da luta dos revolucionários contra o governo. O general-governador de uma província do sul, um alemão robusto, de bigode curvado para baixo, olhar frio, rosto inexpressivo e casaco militar, com uma cruz branca no pescoço, estava à noite em seu gabinete, sentado diante da mesa, com 4 velas acesas atrás de abajures verdes. E examinava e assinava documentos levados a ele por seu secretário. General ajudante fulano, concluía ele, com um floreado comprido de pena, e punha o documento de lado. Privet, meus amigos, eu sou Igor Salles e você está na Conversa na Catedral. Hoje conversaremos um pouco sobre O Divino e o Humano, do Lev Tolstói. É isso aí. Isso é um conto ou me parece, para mim, isso é pessoal, tá? Me parece mais uma novela curta do que um conto, né? Então, eu não tenho livro, tá? Isso aqui é uma impressão improvisada, não tenho livro, mas é assim que começa essa novela esplendorosa, tá? Tolstói já coloca a gente no meio da confusão, já mostra pra gente o ambiente em que as coisas estão acontecendo, ou seja, a Rússia no auge da luta revolucionária contra o governo czarista. E um general que está lá lavando os documentos, assinando os documentos e despachando essas coisas, né? Enfim, já deu para notar que o general já não é uma figura tão esplendorosa assim, né? Uma figura, um cabo meio cabisbaixo, duro, turrão, um alemão ainda, de bigodes curvados para baixo. E logo no início a gente tem dos símbolos que vai permear toda essa novela, que são as mãos. A gente tem aqui as 5 ou 6 referências a mãos de personagens. A primeira, eu vou ler aqui para vocês, é a do general Basile, o general Basile, tá? Então eu vou ler aqui. Entre os documentos estava a sentença de morte, e aqui ele vai colocar o que está pegando nessa história, o que é importante para a gente. Sentença de morte na forca de um candidato à Universidade de Novorússia, chamado Anatoly Svetlogub, por tomar parte numa conspiração cujo objetivo era derrubar o governo vigente. O general, com uma contração especial das sobrancelhas, assinou também esse documento, com os dedos brancos, bem cuidados, enrugados pela velhice e pelo sabonete. Ele alinhou meticulosamente as beiradas das folhas de papel e colocou-as de lado. Então, com os dedos brancos, bem cuidados, enrugados pela velhice e pelo sabonete, de tanto lavar a mão. Então, isso aqui, ele faz uma referência a Pôncio Pilatos, quando ele lava as mãos e diz para o povo, né? Então, eu lavo minhas mãos e a decisão vocês que tomaram. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, porque o general Basile, ele não tem certeza da culpabilidade do Anatoly Svetlogub, ele não tem certeza que ele era um conspirador, mas, ele vai mais adiante, o Tolstói vai falar que é um general que já teve um ataque cardíaco, então ele ainda está se recuperando, é um homem que está numa situação, não que é um homem frágil, mas que está numa situação frágil, e talvez por essa razão ele decida não lutar muito contra isso. E lavra a sentença de morte do Svetlogub. Então, a gente vai ter aqui também um contraste, porque essa novela vários pequenos capítulos, né? Então, no primeiro, a gente vai ter a família do general, mostrando muito en passant como eles vivem. Então, assim, gente com poder, gente que faz parte do establishment, e que paira sobre a carne seca, né? Então, logo no segundo capítulo aqui, o contraste que ele cria com a vida de quem está lutando e por lutar contra o governo, aqui no caso os revolucionários, né? Eles são condenados e a família acaba sofrendo as consequências. Mas, assim, não tanto quanto eles, mas muito próximo. Então, o segundo capítulo ele começa falando da mãe do Svetlogub. A mãe de Svetlogub era uma mulher de boa aparência, ainda jovem, com cachos que começavam a ficar grisalhos e rugas em forma de estrela no canto dos olhos. O professor camarada de Svetlogub
que já sabia que a sentença de morte tinha sido assinada, queria prepará-la com cuidado para a notícia terrível. Mas assim que começou a falar sobre Svetlogub, pelo tom da voz, pelo olhar temeroso, a mulher adivinhou que acontecera o que ela temia. Aquilo se passava no pequeno quarto do melhor albergue da cidade. Então assim, do melhor albergue da cidade. Então você já vê que o Svetlogub não era um revolucionário qualquer, né? Apesar de que a gente vai ver que muitos dos revolucionários são burgueses, sim, gente proveniente da aristocracia, absolutamente insatisfeita e culpado da vida que ele tem, em contraste com a vida do povo cujo qual eles afirmam o querem defender. Mas tem uma passagem sobre isso aqui que eu quero ler para vocês. Então assim, a mãe dele está sofrendo, que meu pequeno garoto de cachinhos dourados e um rapaz radiante vai ser morto por essas pessoas. Por quem? Por esses ditadores, por essa gente insana. Então, de modo que no terceiro capítulo a gente vai participar agora da vida do Svetlogub. E aqui o Tolstói faz uma síntese dramática no segundo parágrafo sobre o que era a vida daquele homem, como aquele homem foi bater na cadeia. Então ele fala: desde a infância, de modo inconsciente, Svetlogub sentia a injustiça de sua condição excepcional de homem rico. E embora tentasse sufocar essa consciência dentro de si mesmo, muitas vezes, quando encontrava gente necessitada e em certas ocasiões, só por sentir-se especialmente bem e alegre, ele ficava envergonhado diante daquelas pessoas, camponeses, velhos, mulheres, crianças que nasciam, cresciam e morriam não só sem conhecer todas as alegrias que ele desfrutava, sem lhes dar valor, mas também sem conseguir jamais escapar da fadiga, do trabalho e da pobreza. Quando terminou a universidade, a fim de se libertar da consciência da própria culpa, criou uma escola em suas terras, no campo, uma escola modelo, um armazém de consumo comunitário, um asilo para velhas e velhos desamparados. Porém, por estranho que pareça, mesmo se ocupando com a alegria de tais afazeres que lhe traziam proveito, sua vergonha diante do povo era ainda maior do que quando jantava com os amigos que galopavam num cavalo caro e puro sangue. Sentia que tudo aquilo não era o correto e, até pior do que isso, era algo ruim, moralmente impuro. Num daqueles períodos em que se sentia decepcionado em suas iniciativas no campo, foi a Kiev e se encontrou com um dos seus melhores camaradas da universidade. Esse camarada, 3 anos depois do encontro dos dois, foi fuzilado no fosso da fortaleza de Kiev. Então assim, o Svetlogub, ele é esse camarada que traz essa culpa por ter se destacado não por méritos próprios, mas mérito sanguíneo, né? Teve a sorte de nascer numa família rica, mas assim, você vê que era um cara que estava inteiramente preocupado com o povo, né? Com o seu povo, tanto os seus e mais ainda, o povo mais próximo, né? Não o povo imaginário, o povo teórico, não, mas o povo que estava ali, trabalhando nas terras dele. E ele cria essas escolas, de modo que ele vai começar ele mesmo, depois de um tempo, dar aula e passar a ideologia para as pessoas. O que faz com que ele ainda se sinta um pouco mais frustrado, porque eles não estão nem aí para esse negócio, sabe? Ele fala aqui, ó: desde os primeiros passos da nova atividade, Svetlogub encontrou 2 obstáculos inesperados. Um foi que a maioria das pessoas do povo não só era indiferente às suas exortações, como olhava quase com desprezo para ele. As exortações aqui ideológicas, né? Educacionais. Só alguns indivíduos fora do comum e muitas vezes pessoas de moralidade duvidosa o compreendiam e mostravam simpatia por ele. Então assim, parece que a ideologia atraía as pessoas de moral duvidosa, mas um inocente como ele, incapaz de enxergar a profundidade e as divisões que existe dentro da alma do homem, as malícias e tudo mais, fazia com que ele acreditasse. Então, Tolstói deixou isso aqui bem sutil, sabe? O outro obstáculo veio do governo. A escola foi proibida. Fizeram buscas em sua casa e nas casas das pessoas próximas a ele e apreenderam livros e documentos. Isso cria uma revolta para Svetlogub, isso que ele fica mais revoltado, né? Pô, como assim?
estão me impedindo de fazer o bem para as pessoas. Mas até aqui a gente pode pensar que, não, tudo bem, o cara está ensinando ideologia lá para o pessoal, porém como ele seria culpado de ser contra o governo? Afinal de contas, a ideologia ela é uma arma intelectual para solapar aquele governo que está ali, né? Então, no caso, o governo que é contra o povo e escraviza o povo para o seu bel prazer e usufruto próprio. Mas aí, o que é que acontece? Ele não faz, ele está lá só na vidinha dele, dando aula e tudo mais, porém, um dos amigos, ou não um amigo, mas um membro do grupo lá, né? Está sendo perseguido e pede para ele esconder umas dinamites. De modo que a dinamite é o fato incriminatório da vida desse cara, da atitude desse cara. E no dia seguinte, ele esconde, ele aceita, não, vou esconder e tudo mais. E no dia seguinte descobrem a dinamite dentro da casa dele. E aí é por isso que ele é preso. E aqui ele tem algumas passagens aqui muito belas, rapaz, sobre a aflição do Svetlogub. Ele não atribuía nenhuma importância ao fato de ter dado àquela causa quase toda a sua fortuna, deixada em herança pelo pai. Tampouco dava importância ao trabalho árduo e às necessidades que muitas vezes tinha de suportar naquela atividade. Só uma coisa o afligia, era o sofrimento que ele, com tal atividade, causava à mãe e à sua protegida, uma jovem que morava com ela e que amava Svetlogub. Mas aí acontece o inesperado. Na prisão, ele começa a duvidar mesmo da fé revolucionária que ele portava. Porque, ele estava preso e ele ia morrer. Como assim eu matar? É um homem inocente, de certa forma, porque ele era incapaz de conceber que a atitude que ele tomou, que ele fez, não só a questão da dinamite, tá? Esse foi o que incriminou. Mas o que ele fazia, o que ele fez, era tido como ruim pelas pessoas. E era um absurdo que aquilo acontecesse, era um absurdo que ele fosse morto. E a gente vê uma alma sincera sofrendo nesse período da cadeia, né? Então, ele começa a ler o Evangelho na prisão e aí ele começa... É meio que uma conversão. Ele se converte ali e de modo que ele começa a entender que se as pessoas vivessem de acordo com o Evangelho, não seria necessário revolução, porque não existiria tirania e não existiria mal a ser purgado no mundo. E ele morre nesse odor de flores, esse odor de santidade, e perdoando os seus carrascos. Aqui, a segunda passagem sobre o irmão. Na manhã da execução de Svetlogub, ele ouviu os tambores e, trepando na janela, viu através das grades que traziam uma carroça. Essa aqui é a visão o ponto de vista do Raskolnik, que era um velhinho que estava preso também, mas que buscava a verdadeira religião. Então, continuando. Através das grades que traziam uma carroça, viu que um jovem de olhos radiantes e cabelos crespos subiu sorrindo na carroça. Na mão branca e pequena do jovem havia um livro, o Evangelho. O jovem apertava o livro ao coração. O Raskolnik sabia que era o Evangelho e, sorrindo, cumprimentou com a cabeça os detentos que estavam nas janelas. Trocou olhares com eles, os cavalos se puseram em movimento e o jovem, luminoso como um anjo, foi sentado na carroça que saiu pelo portão, rodeada por guardas, fazendo barulho nas pedras do calçamento. O Raskolnik desceu da janela, sentou em seu beliche e pôs-se a pensar. Esse conheceu a verdade, pensou. Por isso os servos do anticristo vão estrangular esse homem com a corda, para que ele não revele a ninguém. Então eis que Svetlogub é sentenciado e executado. E aí a gente tem a terceira aparição aqui, né? Aproximou-se de Svetlogub um sacerdote de manto lilás, com uma pequena cruz banhada em ouro no peito e outra cruz grande de prata que segurava na mão fraca, da carne fraca e do espírito forte, né? Branca, mão fraca, branca, nodosa, magra, que brotava do punho preto de veludo. E aí o Svetlogub diz, não preciso, me perdoe, mas eu não preciso de você. Como quem diz assim, aqui ele tem todo esse ar de santidade, não sei se ficava ser santo mesmo, mas era um homem que estava bem com sua morte, assim, ele estava
sossegado, estava tranquilo. O carrasco, ele chega a dizer para o carrasco: "Você não sente pena de mim?" perguntou, cruzando o olhar com os olhos cinzentos e vivazes do carrasco. De modo que aquilo, você veja, um homem quase santo, ou a gente poderia dizer aqui no conto santo, faz essa pergunta, o carrasco não pôde responder-lhe nada e ainda assim executa a sua função da melhor forma possível. Mas aquilo penetrou tão fundo no coração dele que o carrasco acabou perdendo o emprego e voltando para a prisão, porque ele acabou com tudo, sim. Aquilo foi uma reviravolta dentro do coração, quase como se ele fizesse tudo de novo para se punir pelo ato que ele cometeu de matar um homem inocente. E aqui a gente volta, a narrativa ela continua, ela não para depois da morte de Svetlogub, mas ela continua para o seu amigo, aquele primeiro que fazia o seu... que fez assim, a sua cabeça, né? Que fez... que o instruiu na Revolução, o Mezhenietsky. É isso mesmo, Mezhenietsky. Esses russos têm um nome foda, né? Mezhenietsky. Enfim, Mezhenietsky chega então à prisão e ele encontra com o Raskolnikov. O Raskolnikov quer saber dele. Que fé é essa que vocês falam? Então você vê, a todo momento você tem uma fé profana daqueles que buscam apenas a realização material e imanente, e daquele homem que realmente busca a única fé, a fé santa e salvadora. Então a gente tem aí a manifestação do quarto símbolo da mão, né? Vem um velho. O que o senhor quer? Perguntou Mezhenietsky. O velho lançou um olhar para ele, baixou os olhos às pressas e estendeu a mão pequena, vigorosa e seca. E aí ele vai falar, né? Da fé dele e tudo mais, vai falar que quer salvar porque o mundo é ruim, blá, 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 aquele negócio meio gnóstico, meio não, é agnóstico. E o velho fica meio incrédulo e diz: não, essa não pode ser a fé de vocês, vocês estão me escondendo alguma coisa, o que é que vocês estão escondendo? E aí ele diz: não, mas é exatamente isso, eu não estou escondendo nada. Aí ele fala que não era essa a fé daquele jovem, pensou. Aquele jovem sabia a fé verdadeira, mas esse outro ou está querendo contar vantagem dizendo que tem a mesma fé dele, ou não quer me revelar. Tudo isso vai perpetrando, né, esse conto e a alma das pessoas, essa dualidade das duas fés. E o Mezhenietsky, rapaz, a gente vai acompanhando a partir de agora tudo que estava acontecendo com ele, né? Ele era um homem, assim, aqueles revolucionários mesmo, porra, os caras que acreditam mesmo no negócio e trabalhou por aquilo e deu a vida para aquilo. Ele era um dos chefes lá e tinha até feito vários trabalhos, estava querendo explodir também um trem. Enfim, ele é preso, né? E a gente começa a ver esse homem se deteriorar. O medo, ele começa a ter terrores noturnos, vendo demônios e figuras malignas nas paredes da cela dele. E aí ele duvida dele mesmo, duvida de que a vida tenha valido a pena até ali, de que ele realmente fez alguma coisa útil e deseja se matar. Mas não consegue, ele não faz isso, e até que o tempo passa e ele é transferido para a Sibéria, né? Um lugar de trabalhos forçados. E lá, isso passa-se uns anos, né? E lá o que é que acontece? Ele encontra a nova geração de revolucionários e ele fica extremamente emocionado de conhecer aqueles jovens e quer saber o que é que, né, eles pensavam, né? Dizer, eles são meus herdeiros, então o que é que está passando pela cabeça dele? E não é uma tremenda de uma surpresa negativa que o Mezhenietsky descobre que eles desprezavam o Mezhenietsky e a sua geração de revolucionários. E aqui ele vai ver. No entender de Roman era desse trio de novos revolucionários, ele era o cabeça, o chefe, né? No entender de Roman, o povo era uma multidão grosseira, boçal, e com o povo no grau de desenvolvimento em que se encontrava agora, não era possível fazer nada. Qualquer tentativa de levantar a população rural russa era o mesmo que tentar atear fogo numa pedra ou no gelo. Era preciso educar o povo, era preciso ensinar-lhe a solidariedade, e isso só era possível por meio da grande indústria e construindo nela a organização socialista do povo. A terra não apenas não era necessária ao povo, como tornava conservador e escravo. Não só ali, mas também na Europa.
e ele trazia à memória a opinião de autoridades no assunto, além de dados estatísticos. É preciso libertar o povo da terra, e quanto antes se fizer isso, melhor. Quanto mais deles forem para as fábricas, quanto mais terras forem para as mãos dos capitalistas, e quanto mais forem os oprimidos, melhor. Só é possível aniquilar o despotismo e, sobretudo, o capitalismo mediante a solidariedade da gente e do povo, e tal solidariedade só pode ser alcançada por meio das associações, das corporações de trabalhadores, ou seja, só quando as massas populares deixarem de ser formadas por pequenos proprietários de terra e passarem a ser proletárias. E aí ele fica extremamente arrasado, né? Dizer como é que esses caras estão dizendo que a gente não foi importante, desprezando toda a nossa luta, toda a minha vida, não é só a luta, é a minha vida que eu dediquei à luta. E aí a gente tem mais o outro símbolo, né? Sobre as tábuas nuas, na beira da cama, debaixo de um roupão cinzento, estava deitado o mesmo velho Raskolnikov, que 7 anos antes havia procurado Mezhenietsky e perguntado a respeito de Svetloglub. O rosto do velho pálido estava todo enrugado e ressequido, o cabelo continuava espesso, a barba rala estava toda grisalha e retorcida para cima. Então, percebe? Antes a gente tinha um homem malvado com os bigodes retorcidos para baixo e um velho, aquele que buscava a santidade e a verdadeira fé, com as barbas retorcidas para cima. Os olhos azuis eram bondosos e atentos. Ele estava de barriga para cima e, pelo visto, tinha febre. Havia um rosado doentio nas bochechas ossudas. Mezhenietsky chegou perto dele. "O que o senhor quer?" perguntou. O velho levantou-se com dificuldade, apoiado nos cotovelos, e estendeu a mão trêmula, pequena e seca. A mão dele era rígida, agora era trêmula, pequena e seca. Preparando-se para falar, o velho pareceu balançar, começou a ofegar e controlando a respiração com esforço, falou em voz baixa. "Você não quis me revelar naquele dia. Deus o proteja, mas agora eu estou revelando para todo mundo." Então, o velho alcançou a santidade. E, bom, o velho morre, Mezhenietsky fica cada vez mais ressentido e em dúvida mesmo em relação à existência dele. De modo que essa novela termina com ele no fundo do poço, e enquanto o velho Raskolnikov morre, ele se mata no corredor, estrangulado, mas as pessoas não percebem, porque estavam velando o corpo do velho, né? Cuidando do velho, e ele só é descoberto no outro dia, e aí o Roman, que era aquele outro revolucionário, descobriram que ele era médico e tentaram ressuscitar o Mezhenietsky, mas não deu certo. Assim, o homem que foi talvez o início da sua queda, assim, o pontapé para a sua morte, foi aquele que tentou salvá-lo, mas ele não conseguiu. Daí ele morre e levaram o corpo de Mezhenietsky e puseram numa cama de tábua ao lado do corpo do velho Raskolnikov. Esse é o divino e o humano dessa novela, ou conto longo ou novela curta, maravilhosa do Tolstói. A gente tem essas representações, essas manifestações das mãos, que podem representar, sim, a mão como a condutora da vontade e das obras, né? Então você vê as mãos puras, as mãos boas, as mãos trêmulas, as mãos fracas, fortes. Então, dá uma lida. Eu já dei o Caminho das Pedras aqui para vocês. É um conto muito bem escrito, do Tolstói. Tudo que o Tolstói escreve, assim, pelo menos do que eu li dele, assim, é muito bom, vale muito a pena. Tem uma experiência humana, espiritual aqui que é uma coisa que, sim, vale a pena você experienciar isso, vale a pena você passar por essa leitura que é muito gostosa. E é isso, meus amigos, é isso. Eu vou deixar aqui, eu vou procurar se tem um link com o link do livro aqui para vocês comprarem. Se não, me escreve aqui, tem um e-mail aqui do Conversa na Catedral. Vocês escrevam aí pedindo e eu mando para vocês a cópia do conto, ou da novela, enfim, já disse, né? Então não deixa de curtir o vídeo, compartilha com os teus amigos, deixa um comentário aqui para eu saber se vocês estão gostando, né, dos vídeos que eu estou colocando aqui para vocês, que eu estou fazendo com muito carinho, muita dedicação, tá? Então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, espero que tenham todos gostado.
E um feliz 2022 para vocês. Nos vemos na próxima. Valeu!